dor emocional. Compreender, acolher e curar o que não se vê. Nem toda dor é física. Muitas dores vivem no silêncio da alma. A dor emocional não grita como a dor física, mas ela se manifesta de forma profunda, silenciosa e persistente. O que é a dor? A dor é frequentemente interpretada como física, mas pode ter origem emocional. Mesmo quando o corpo adoece, a raiz pode estar em conflitos internos, experiências passadas e emoções reprimidas. A dor emocional pode nascer ainda nas primeiras experiências de vida, inclusive durante a gestação. Carregamos histórias, memórias e emoções que o corpo não esquece. A dor física avisa que algo não vai bem no corpo. A dor emocional avisa que algo está desalinhado na alma. A dor emocional surge como desavenças não resolvidas, insatisfações internas, conflitos silenciosos, tormentos emocionais. A dor emocional é um sinal, não um castigo. A dor do ser é intangível. Não pode ser medida, dividida ou transferida. Cada pessoa sente de forma única. Às vezes ninguém vê o que você sente, mas isso não torna sua dor menor. Reforce que tentar fugir da dor só faz com que ela persista ao longo da vida. A dor como manifestação biopsicossocial. A dor não nasce em um único lugar. Ela surge da conexão entre corpo, emoções e relações. O corpo, no aspecto fisiológico, registra tudo aquilo que não foi expresso. Tensões, cansaço constante, dores sem causa aparente muitas vezes são sinais de que algo interno está pedindo atenção. O corpo fala quando a mente silencia. As emoções, no campo psicológico, guardam sentimentos não resolvidos. Medos, culpas, tristezas, frustrações e expectativas não atendidas. Quando emoções são reprimidas ou ignoradas, elas não desaparecem. Elas se transformam em peso interno, influenciando pensamentos e atitudes. Já as relações e o ambiente, no aspecto social, moldam nossa forma de sentir e reagir. Convivência difícil, falta de acolhimento, excesso de cobranças ou ambientes que não respeitam quem somos criam um estado constante de alerta emocional. Esse desequilíbrio externo afeta diretamente o interior. Quando esses três aspectos deixam de caminhar em harmonia, a dor encontra espaço para se manifestar. Ela surge como um aviso silencioso de que algo está desalinhado, pedindo escuta, cuidado e reconexão. Cuidar da dor emocional não é apenas aliviar sintomas, mas restaurar o equilíbrio entre o que o corpo sente, o que a mente carrega e o que o coração vivencia nas relações. A cura começa quando nos permitimos olhar para nós mesmos com honestidade, respeito e compaixão. Cuidar da dor emocional é cuidar do todo. A dor emocional não define quem você é. Ela apenas pede atenção, escuta e cuidado. A dor, quando se manifesta, raramente é um acontecimento isolado. Ela não surge do nada, nem se limita a um único aspecto da existência humana. A dor é um fenômeno biopsicossocial, resultado da interação constante entre o corpo, a mente e o ambiente em que o indivíduo está inserido. Embora essas dimensões se misturem e se influenciem mutuamente, cada uma carrega uma origem própria. Muitas vezes, a dificuldade não está em identificar a dor, mas em compreender de onde ela realmente vem e por que insiste em permanecer. Quando o indivíduo encontra dificuldades para lidar com seus próprios sentimentos, com frustrações acumuladas, decepções repetidas ou conflitos não resolvidos, a dor encontra um terreno fértil para se manifestar. Aquilo que não é acolhido emocionalmente passa a buscar expressão de outras formas. A dor biológica revela-se muitas vezes como uma disfunção de algum órgão ou sistema. O organismo, ao perder sua capacidade de manter a homeostase, o equilíbrio interno necessário para o bom funcionamento do corpo, passa a responder com sintomas, infecções, doenças autoimunes, inflamações e alterações funcionais. Podem surgir quando o corpo já não consegue se adaptar às variações do meio físico, emocional e social. Sistemas como o circulatório, respiratório, nervoso e endócrino entram em esforço constante, tentando compensar aquilo que está em desequilíbrio. Nesse estágio, a dor não é inimiga. Ela é um aviso.
um pedido silencioso de atenção, um chamado para restaurar o equilíbrio perdido. No campo biológico, é importante reconhecer que o ser humano carrega uma herança genética. O material genético transmitido pela linhagem familiar influencia o funcionamento das células, a resposta do organismo e até mesmo a forma como o corpo lida com estímulos externos. Durante o processo celular, o DNA orienta funções vitais. Alterações nesse processo, sejam elas decorrentes de hereditariedade ou de influências ambientais, podem impactar o desempenho do organismo ao longo da vida. Entretanto, não se trata apenas de genes. O corpo responde também às experiências emocionais que acompanham o desenvolvimento humano desde os primeiros instantes de vida. O período gestacional é uma fase de extrema sensibilidade. Durante esse tempo, o feto não recebe apenas nutrientes físicos, mas também estímulos emocionais e hormonais provenientes da mãe. Estados emocionais intensos, estressores prolongados, angústias profundas ou tormentos vividos durante a gestação podem influenciar o desenvolvimento biológico do feto. Alterações hormonais, padrões vibracionais e níveis elevados de estresse podem interferir na formação dos sistemas reguladores do organismo. Essas influências não determinam um destino, mas podem criar marcas sensíveis que permanecem latentes e podem ser ativadas em momentos específicos da vida, funcionando como gatilhos emocionais ou físicos. As emoções possuem um papel central nesse processo. Elas são capazes de induzir tanto processos de cura quanto de adoecimento. Emoções reprimidas, negligenciadas ou vividas de forma intensa e contínua podem alterar o funcionamento interno do organismo. Quando os sentimentos não encontram espaço para expressão, o corpo passa a carregar esse peso. Aos poucos, surgem sintomas, desconfortos e dores que parecem não ter explicação clara, mas que refletem um acúmulo emocional antigo. A dor emocional, nesse sentido, não é fraqueza, é linguagem. É o corpo tentando traduzir aquilo que a consciência ainda não conseguiu elaborar. As experiências da infância, inclusive aquelas que não são lembradas conscientemente, moldam a forma como o indivíduo reage ao mundo. Situações vividas nos primeiros anos de vida podem se transformar em padrões emocionais repetitivos. Em determinados momentos da vida adulta, situações semelhantes às vividas no passado podem ativar esses registros internos. O corpo reage, as emoções emergem e a dor se manifesta como um reflexo de algo antigo que pede reconhecimento. Por isso, muitas dores não pertencem apenas ao presente. Elas carregam histórias. A dor emocional não surge para punir, mas para alertar. Ela aponta para a necessidade de escuta interna, de reconexão com sentimentos ignorados e de cuidado com aquilo que foi silenciado por tempo demais. Quando corpo, mente e relações entram em harmonia, a dor perde espaço. O organismo encontra novamente equilíbrio e a energia vital volta a fluir de forma mais leve. Cuidar da dor emocional é um processo de reconciliação consigo mesmo. É permitir-se sentir, compreender e transformar. À medida que esses comportamentos autodestrutivos se expandem, o indivíduo passa a se afastar gradualmente do próprio centro. A dor deixa de ser apenas uma resposta emocional e passa a influenciar escolhas, vínculos e a forma como a vida é percebida. O sofrimento, antes localizado, torna-se um estado constante, afetando a capacidade de agir com clareza e confiança. Esse movimento interno gera um ciclo silencioso. Quanto maior a resistência em reconhecer a própria participação no sofrimento, mais a dor se enraiza. A mente cria mecanismos de defesa para evitar o confronto com sentimentos profundos, e o corpo assume o papel de expressar aquilo que não encontra espaço na consciência. Com o tempo, a repetição desses padrões fortalece crenças limitantes, como a sensação de incapacidade, abandono ou injustiça. O indivíduo passa a interpretar a realidade a partir dessas lentes, reagindo de forma automática e muitas vezes desproporcional às situações vividas. A dor então deixa de ser apenas uma consequência e passa a organizar a experiência de vida. Entretanto, esse processo não é definitivo.
A dor emocional, embora intensa, carrega em si a possibilidade de transformação. Quando o indivíduo começa a observar seus pensamentos, sentimentos e reações com honestidade, abre-se um espaço para a consciência. É nesse momento que a responsabilidade pessoal deixa de ser um peso e se transforma em liberdade. Assumir a própria dor não significa negar a influência do outro ou das circunstâncias, mas reconhecer que a forma como se reage a elas é um caminho possível de mudança. A consciência desperta permite interromper o ciclo da vitimização e iniciar um processo de reconciliação interna. Ao integrar corpo, mente e relações de forma mais harmônica, o indivíduo passa a compreender que a dor não é um inimigo, mas um mensageiro. Ela sinaliza a necessidade de ajustes internos, de escuta emocional e de cuidado consigo mesmo. Quando acolhida, a dor perde sua função de alerta constante e gradualmente cede espaço ao equilíbrio. Assim, o sofrimento deixa de ser um destino inevitável e se transforma em um convite à evolução pessoal. A partir da consciência, nasce a possibilidade de ressignificar experiências, reconstruir a autoestima e estabelecer relações mais saudáveis consigo e com o mundo. Diante desse cenário interno, o indivíduo passa a verbalizar pensamentos que reforçam o próprio sofrimento. As palavras tornam-se extensão da dor, moldando a forma como a realidade é percebida. O discurso interno, carregado de negatividade, consolida uma identidade baseada na injustiça, na exclusão e no fracasso, fortalecendo a sensação de impotência diante da vida. Esses pensamentos repetitivos não surgem de forma consciente. Eles são construídos ao longo do tempo, alimentados por experiências mal elaboradas, expectativas frustradas e relações marcadas por conflitos. Ao acreditar que tudo conspira contra si, o indivíduo limita sua capacidade de agir e se paralisa diante das próprias possibilidades. A dor emocional, quando intensificada por decepções, rupturas afetivas, traições ou perdas significativas, ativa respostas profundas no cérebro. Estudos demonstram que as mesmas áreas cerebrais responsáveis pela dor física também são acionadas durante episódios de sofrimento emocional, confirmando que a dor sentida é real, ainda que não visível. Quando a dor emocional não encontra espaço para ser expressa, ela se aprofunda. O silêncio imposto à própria dor cria uma pressão interna que o corpo, em determinado momento, não consegue mais sustentar. A angústia rompe essa resistência e busca uma via de escape, manifestando-se justamente nos pontos de maior fragilidade do organismo. Nesse processo, órgãos ou sistemas mais vulneráveis tornam-se alvos preferenciais da somatização. O corpo passa a funcionar como um canal de expressão daquilo que a mente se recusa a reconhecer, transformando o sofrimento emocional em sintomas físicos. Para evitar o contato com essa dor, o indivíduo recorre, muitas vezes de forma inconsciente, a mecanismos de fuga. A busca incessante por prazer imediato surge como tentativa de anestesiar o sofrimento interno. Alimentos, excesso de trabalho, consumo compulsivo, jogos, compras e uso constante das redes sociais tornam-se estratégias temporárias de alívio. Essas fugas, embora proporcionem momentos breves de distração, não resolvem a origem da dor. Ao contrário, reforçam o distanciamento de si mesmo, prolongando o ciclo de sofrimento. Quanto mais se evita o contato com a própria dor, mais ela se fortalece, exigindo formas cada vez mais intensas de compensação. O caminho de transformação começa quando o indivíduo reconhece que nenhuma fuga é capaz de substituir o enfrentamento consciente. Olhar para a dor com honestidade, acolher emoções difíceis e permitir-se sentir são passos fundamentais para interromper esse ciclo. Ao trazer a dor para a consciência, ela deixa de dominar silenciosamente e passa a ser compreendida. Esse movimento abre espaço para escolhas mais saudáveis, para o fortalecimento da autoestima e para a reconstrução de uma relação mais compassiva consigo mesmo. A dor emocional, quando reconhecida, perde o poder de controlar a vida. Ela se transforma em sinal de aprendizado, em oportunidade de amadurecimento e em convite para uma existência mais consciente, equilibrada e autêntica.
A cura emocional não acontece de forma imediata, mas se constrói no cotidiano, por meio de pequenas escolhas conscientes. É nesse processo contínuo que o indivíduo reencontra sua força interior e aprende que, ao cuidar da própria consciência, também cuida do corpo, das emoções e da vida como um todo. Respire fundo. Observe seu corpo. Perceba suas emoções sem julgamento. Pergunte-se com gentileza: o que minha dor está tentando me mostrar? A cura começa quando há escuta. E a escuta começa quando há amor por si mesmo. Talvez esta mensagem não seja só para você. Compartilhe com quem você ama, curta, e se inscreva no canal. Estamos juntos nessa jornada. Até o próximo encontro.